assim que a gente souber, a gente já traz essa informação para vocês. Agora a gente vai falar de saúde. Lipedema, Fernando, é uma doença crônica que afeta principalmente as mulheres. Mas os estudos sobre essa doença ainda são muito recentes, viu? Recentes, Maria. No Brasil, por exemplo, os artigos sobre o assunto são escassos, poucos. E por isso, duas estudantes de medicina da Grande Florianópolis resolveram mudar este cenário. E a gente mostra para você agora. Uma pesquisa feita por duas estudantes de medicina para facilitar diagnósticos de lipedema e ampliar os conhecimentos sobre o assunto. A gente conheceu uma paciente que tinha essa condição e a gente viu quão pouco falado era. A gente nunca tinha estudado sobre isso e a gente percebeu que até tem uma certa dificuldade no diagnóstico, porque tem poucos assuntos sobre. Então, a gente foi dar uma pesquisada no assunto para entender um pouco mais e vimos que tem poucos artigos, né, no meio, principalmente no meio científico, assim, não conseguimos achar muitas informações e principalmente relacionada à epidemiologia. Tem poucas informações na área de epidemiologia. Então, a gente teve essa ideia de buscar entender um pouco mais e, com isso, produzir uma pesquisa para disseminar esse conhecimento, né? A doença tem ganhado repercussão nos últimos tempos, mas ainda existe muita dúvida sobre qual é a definição. O lipedema é uma doença crônica que afeta quase que exclusivamente mulheres e é uma condição que gera um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, quadris e nádegas, tendo um pouco nos braços, mas é mais comum na parte inferior do corpo mesmo. E é uma doença que gera uma dor, sensibilidade ao toque, gera às vezes dificuldade de locomoção por esse acúmulo desproporcional e também gera hematomas frequentes, então aqueles roxos que aparecem sem um motivo, nem sabe se bateu, se não lembra se bateu e tem um roxo na perna. Então esses sintomas são bem comuns. E, a partir de agora, elas têm uma grande missão. Porque, para que a pesquisa tenha validade científica, é preciso que pelo menos 151 mulheres com lipedema ou com sintomas respondam ao questionário, que é online. Ele é totalmente anônimo e ele é destinado para mulheres brasileiras de até 18 anos. As primeiras perguntas são primeiro para conhecer um pouco melhor essa mulher. Então, os dados socioeconômicos, a idade, o estado de origem. E depois a gente tem umas questões sobre o lipedema em si. Se dói as pernas, se não dói, se fica manchas roxas e outros sintomas associados para a gente entender essa doença nas mulheres brasileiras. Com as respostas, a missão é maior ainda. Reunir e entender todos os dados com o apoio da professora e orientadora da dupla. Depois da pesquisa, a gente faz toda uma organização desses dados, né, estatisticamente, inclusive, e o objetivo é a gente enviar para uma revista com uma boa qualidade, para que a gente tenha o processo de publicação, né? Publicando esses dados, a gente vai permitir que outras pessoas aqui no Brasil também observem esses dados e, quem sabe, ampliem essa pesquisa para que a gente tenha cada vez maior número de dados sobre lipedema também aqui no Brasil. Para acessar essa pesquisa, você pode acessar o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Basta ser diagnosticada com lipedema ou ter os sintomas da doença para, então, trazer mais informações sobre esse assunto e também sobre o seu caso. Fernando. O coração de uma mãe de Balneário Camboriú